Amém? Amém. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei, nenhum deles te poderá resistir. Irmãos, vamos repetir o versículo 8, por favor. Disse o Senhor a Josué, capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gilgal. Irmãos, essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, o Senhor primeiro falou no meu coração. Porque a palavra do Senhor, ela é assim. Ela primeiro contém de nossos corações, para depois a gente passar para o próximo. E para a gente entender um pouco o Josué 10, versículos 7, 8 e 9, temos que recuar um pouco na Bíblia. Vamos voltar lá em Gênesis 12. Por quê, irmãos? Em Gênesis 12 é onde o Senhor faz a promessa a Abraão. A promessa em que o Senhor irá dar a terra prometida à sua descendência. E Josué é um livro que fala do cumprimento dessa promessa. Trata do cumprimento dessa promessa que Deus já havia feito a Abraão em Gênesis. Olha para vocês verem, 4 livros depois que essa promessa foi cumprida. Quantos anos não se passaram? Já agora, só para abrir um parêntese, e às vezes Deus faz promessas a nós e nós queremos que a promessa seja cumprida de já, para já. Passou uma semana, você já fica já aflito. Meu Deus, Senhor me esqueceu. Irmãos, nós estamos falando aqui de décadas, milênios. Vocês têm noção do que é isso? O Senhor, Ele é fiel à tua palavra. Amém. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém. O tempo é dEle. Amém. A hora é dEle. Não duvida das promessas que o Senhor fez na sua vida. Não deixa o inimigo te arrancar essas promessas com o decorrer da sua vida. Às vezes a gente fica tão assoberbado com as coisas desse século, como se isso daqui fosse durar para sempre. Nós esquecemos daquilo que é eterno. Nós esquecemos das promessas que o Senhor fez para nós no passado. Essas coisas são roubadas de nós com tanta facilidade. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Deus tem misericórdia das nossas vidas, porque o que Ele fala é o que realmente importa, porque são coisas que vão além da morte. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. A Bíblia fala que nós não podemos acrescentar nenhum único dia na tua vida, nenhuma única hora. E nós vivemos como nós fôssemos viver a vida toda. Nós vivemos como se a gente não fosse morrer. Você amanhã pode virar a esquina e um carro te atropela e te leva. E a sua vida? Como é que está? Irmãos, tem uma palavra que eu estava até comentando com a irmã Ruth. Quando eu penso nessa palavra, me vem uma alegria e um temor muito grande. Apocalipse tem uma parte que fala que a pessoa vai chegar para Jesus e Jesus vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. A gente pensa que essas pessoas é o ímpio. Não é o ímpio. Somos nós que estamos aqui dentro da igreja, que conhecemos a palavra, que fazemos as coisas em nome de Jesus. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas Deus, eu fiz milagres e maravilhas. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Não interessa o que você faz. Como é que está o teu relacionamento pessoal com Deus? Nós conhecemos vários famosos. Me fala quem é Cristiano Ronaldo. Eu sei quem é o Cristiano Ronaldo. Agora eu conheço? Ele me conhece? Nós vivemos assim. Eu conheço Jesus. Conhece? O que você tem feito no teu secreto? Você tem falado com Ele? Tem aberto o seu coração? Tem rasgado o seu coração na presença dEle? Porque Ele é o único que nos conhece inteiramente e não nos julga.
é o único que conhece a maldade dos nossos corações. É o único que conhece aquilo que você é capaz. E ainda assim te ama. E ainda assim vai ao teu encontro. O nosso Deus, irmãos, Ele tem uma forma muito curiosa de trabalhar. Ele transforma pedras em diamantes. Ele transforma erros em acertos. Ele transforma os caminhos errados em testemunhos que vão converter milhares de vidas. Milhares de vidas. Ele transforma areia em pérolas, pérolas preciosas. Pérolas preciosas. Essa passagem me toca muito, porque essa passagem fala de um povo que são os gibeonitas. Eu queria recuar até Gênesis, mas o Senhor está me direcionando para ficar mesmo em Josué 9. Josué 9 é onde os gibeonitas, um povo temendo por suas vidas, inspirado naquilo que eles temiam, que era perder a vida do daqui e agora, engana um servo do Deus Altíssimo. Josué não era um servo de mentira. Josué era um servo temente ao Senhor. Moisés, em Deuteronômio, quando Moisés morre, ele já sabia que o cálice, o cajado, a direção, a liderança deveria ser passada para Josué. Porque Josué já estava junto com ele caminhando há muito tempo. Quando todos duvidaram, Josué creu que Deus era poderoso o suficiente para dar todas as coisas. Josué creu. E Moisés sabia disso. Quando Moisés dá instruções a Josué, Moisés é muito claro, porque foi aquilo que Deus deu a ele. Josué, quando você for para a guerra, você não vai mover um dedo, sem antes consultar o Senhor. A orientação era essa. Você não faça nada sem antes consultar ao Senhor. Quantas vezes nós achamos que nós somos senhores das nossas vidas? Como se a gente pudesse acrescentar horas nas nossas vidas. Como se você soubesse o dia que você vai morrer. Ou se Jesus vai voltar amanhã. É triste, irmãos. É bem triste. Nós estamos caminhando para tempos difíceis. Nós estamos caminhando para tempos difíceis. Não se iludam com aquilo que os seus olhos contemplam aqui agora. Josué, um rapaz temente ao Senhor, ele, do início do capítulo 1 até o capítulo 9, Josué não falhou em momento algum. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor e o Senhor direcionava ele. Nesse dia, os gibeonitas vestiram roupas esfarrapadas, pegaram pães velhos e foram ao encontro de Josué, com o intuito no coração de enganar o servo do Deus Altíssimo. Tudo porque eles tinham medo de morrer. E Josué, iludido com aquilo que os seus olhos contemplaram, fez o que Moisés disse para não fazer. Não faça aliança com ninguém. Na terra prometida não é para fazer aliança, não há acordo. Mata todo mundo que respira. Vocês devem pensar, meu Deus, mas Deus é muito cruel. Não, não é, irmãos. O povo daquela terra estava num nível de maldade muito grande. Os israelitas foram a espada de Deus para julgamento daquele povo. Josué fez o acordo contra a vontade do Senhor, porque quando vocês veem Josué 9, capítulo 14, é bem claro. Então os israelitas tomaram da provisão, que eram as coisas que eles levaram para ofertar, e não pediram conselho ao Senhor. E não pediram conselho ao Senhor. Josué fez um acordo com aquele povo sem pedir conselho ao Senhor. Moisés já tinha falado: não faça nada sem antes consultar a Deus através do sacerdote. E o povo da terra prometida não há acordo. É morte para todo mundo. Porque é um povo idólatra, um povo pagão, um povo mau. E se você fizer acordo com algum deles, você vai ser corrompido. Porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. No Brasil a gente já fala.
Tolo é você que pensa que pode andar com as pessoas erradas e não se contaminar. Quando você pensar, você já está igualzinho aquelas pessoas e nem percebeu. E foi o que aconteceu. Josué não consultou o Senhor, ficou iludido com aquilo que os seus olhos contemplaram e fez o acordo com aquele povo. Irmãos, agora é que é a coisa mais linda. Aquele povo, quando Josué descobre que afinal eles estavam ali na terra prometida, Josué disse: mas por que você me enganou? Ele falou: tememos por nossa vida, porque a fama do povo de Deus precedia ao nome deles. Antes mesmo deles chegarem nas cidades, as pessoas daquelas cidades já sabiam tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles e temiam, que foi o que aconteceu com os gibeonitas. Eles temeram por suas vidas. Josué acaba e fala: não, agora não podemos matá-los. Só que os líderes ali, eles queriam, porque aquela terra era deles, onde os gibeonitas estavam, e era uma boa terra. E Josué já sabia que se ele quebrasse uma aliança com Deus, a ira de Deus ia se levantar contra ele. Josué falou assim: não, nós não podemos. A aliança foi feita no engano? Foi, mas foi feita uma aliança legítima. Então eles foram condenados à escravidão e a carregar lenha para o templo, porque naquela altura o fogo ardia sem cessar. Eles constantemente levavam. Agora, uma coisa interessante: no templo, a lei do Senhor era falada dia e noite. Aquele povo que foi condenado à escravidão, eles na verdade receberam uma oportunidade de conhecer o único e verdadeiro Deus. Quantos caminhos errados nós tomamos nas nossas vidas e que você pensa que é o errado, só que lá na frente o Senhor permitiu que aquilo acontecesse para Ele te encontrar. Quantas vezes isso já aconteceu nas nossas vidas? Não sei vocês, mas comigo foi assim. Escolhas erradas, é verdade. Mas no final o Senhor estava lá me esperando. Porque o nosso Deus é esse Deus aqui. O nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele sabe aquilo que está além da curva. Quer um Deus melhor que esse? Não tem. Um Deus que nos conhece, sabe as escolhas que nós vamos tomar e ainda assim nos ama. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Não se iluda com aquilo que os seus olhos contemplam aqui agora. Não se iluda com aquilo que os seus olhos contemplam. Porque nessa vida tudo é passageiro. A beleza, a saúde, tudo é passageiro. A única coisa que é real é Cristo nas nossas vidas. Porque Ele é o único que permanece, que não muda. Amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que abre um mar. O nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. O nosso Deus é um Deus que faz chover comida. Não esquece do Deus que você serve. Não esquece, não fica iludido com aquilo que Satanás coloca diante dos seus olhos. O inimigo muitas das vezes não quer tirar você da sua zona de conforto. Ele quer que você esquece o Deus que você serve. O poder do Senhor na sua vida. Ele quer que você esquece o quão grande o Deus que você serve. O Deus de Gênesis até Josué, que é onde nós estamos. É o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nós servimos. Por que nós não buscamos milagres e maravilhas? Deus já não faz mais? Deus já não faz mais. Irmãos, vocês sabiam que o livro de Atos é o único livro que não tem fim? Sabiam disso? O livro de Atos, nós estamos vivendo ele agora. Nós somos a continuação de Atos. Nós somos a continuação de Atos, irmãos. Busca o Senhor. Não fica iludido com as coisas desse século que o inimigo coloca diante dos seus olhos. Irmãos, eu vivo em África. Eu vivo em Angola, Luanda para ser mais exata.
Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem feito grandes coisas. O fato dos seus olhos não contemplarem não quer dizer que Deus não tem feito. Ora ao Senhor para você fazer parte desses planos, porque o livro de Atos, nós estamos vivendo o livro de Atos. E o nosso Deus, Ele é misericordioso para transformar erros em acertos. O nosso Deus é misericordioso para transformar aquilo que você fez de errado em um grande testemunho hoje, para que vidas sejam transformadas. Não espera o momento certo de falar. Fala somente, a obra quem faz é o Senhor. Amém. Nós só temos que abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca e falar. Porque a obra do Senhor tem que ser feita. Se você não falar, as pedras falarão. As pedras falarão. E quando você chegar diante do Pai, o que você vai fazer? Ah, Deus, eu fiquei com vergonha, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. O Senhor te tirou das trevas. O Senhor tirou da morte certa. Não foi para estar aqui esquentando cadeira. O Senhor te tirou da morte certa por um motivo. Ele quer a tua vida. Ele anseia por você mais do que uma mãe anseia de tirar um filho do fogo. Vocês têm noção do que é isso? O nosso Deus anseia pela nossa salvação. Ele quer a nossa salvação. Ele anseia por nós. Por isso, amados irmãos, não se iludam. Não se deixe ser enganado por aquilo que o inimigo coloca diante dos seus olhos. Não seja como Josué em capítulo 9, versículo 14, mas seja como Pedro. Quando Ananias e Safira tentam enganá-lo e o Senhor direciona ele. Seja a mínima coisa que vocês forem fazer, coloca o Senhor na frente. Porque o inimigo, ele age nas coisas mais sutis. É um falar mal falado. Às vezes você fala uma coisa mal falada, está lançando seta na vida de uma pessoa que você nem sabe. Está alugando a sua boca para Satanás. Não seja desavisado. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Peça ao Senhor para santificar a sua boca. Santificar os teus olhos. O que você anda vendo? No secreto? Aparentemente secreto. Porque o nosso Deus vê todas as coisas. Não se iluda. O fato de você não acreditar não muda nada. O fato de você não acreditar não muda nada. A realidade é única. O nosso Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Não pense que você engana o nosso Deus. O nosso Deus sabe de todas as coisas. É um pouco doído, mas é maravilhoso. É um Deus que sabe todas as coisas e ainda assim te ama. Eu quero ver você rasgar o seu coração para o teu amigo e ele ainda continuar sendo o teu amigo. Duvido. Eu duvido. Se você for 100% sincero, essa pessoa nunca mais olha na sua cara. Nós somos naturalmente perversos. Mas a misericórdia do Senhor, ela é tão grande que ainda assim ela vem ao nosso encontro. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não estou falando aqui da boca para fora. O Senhor já fez grandes coisas na minha vida. E eu nem merecia. E foi assim que o Senhor fez com os gibeonitas. Em Neemias, mais à frente, alguns anos à frente, quando o muro de Jerusalém é construído, sabe quem é que estava lá do lado de Neemias? Um gibeonita. Um gibeonita. O nosso Deus é tão misericordioso, que ele usou uma aliança feita na base do engano para chegar a um povo perdido. Porque os gibeonitas não eram santos, assim como nós não somos. E ainda assim o Senhor foi ao encontro deles. Uma fidelidade tamanha que mais um pouco em 2 Reis, 2 Samuel, se eu não me engano, Saul, na sua ganância por terra, massacra os gibeonitas. E o que o Senhor faz? Fica 3 anos de fome naquela terra. 3 anos de fome. Davi, quando começa a reinar, fala: Deus, o que foi que eu fiz? E o Senhor fala: Saul quebrou uma aliança que não era para ser quebrada. Uma aliança feita na base do engano? Sim.
Mas o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Não interessa o seu caráter, mas o caráter de Deus, ele é fiel. E é o Deus que nós servimos, é o Deus que vive em nós hoje, é o Deus que santifica os nossos corações dia após dia. Não desanima, irmãos. Não desanima. Não olha para a direita nem para a esquerda. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Porque quando o dia chegar, vai estar só você. Não vai estar o pastor Juan, não vai estar a irmã Ruth, não vai estar a irmã Delfina. Vai estar só você. E aí, o que você vai falar? O nosso Deus é real. Queira você, queira não. E agora? Por isso, irmãos, busca intimidade com o Senhor. O Deus da Bíblia não mudou. Grandes coisas têm acontecido no mundo afora. Pessoas estão sendo ressuscitadas em terra onde há perseguição da igreja. As pessoas estão sendo decapitadas. Sabe por quê? Porque senão elas vão levantar da cova. Vocês têm noção do que é isso? O fato de vocês não verem não quer dizer que não tenha acontecido. Milagres e maravilhas têm acontecido pelo mundo afora. A gente tem que fazer parte disso, irmãos. Nós temos que fazer parte disso. Porque onde há milagre há temor, e onde há temor há conversão. Nós temos que salvar o máximo de vidas que a gente possa. Nem que seja com o nosso testemunho de vida. Abra a boca e fala da sua vida, como Deus te salvou. Abra a sua boca e fala. Porque o tempo está acabando. Seja o tempo coletivo ou seja o seu. Nós não sabemos a nossa hora. Não perde tempo com as coisas desse século, irmãos. Não vou ser hipócrita de falar que nós não temos que fazer nada. Porque nós não somos do mundo, mas estamos nele. Mas não se iluda com as coisas desse mundo. Busca aquilo que é eterno. Vamos viver a continuação de Atos. Vamos viver assim como as pessoas no mundo estão vivendo. Milagres e maravilhas têm acontecido, irmãos. Milagres e maravilhas têm acontecido. Pessoas têm orado, surdo de nascença têm escutado. Surdos de nascença têm escutado. Mudos têm falado. Pessoas têm aberto mão do seu emprego, do seu sucesso para servir a Cristo. Cada um tem o seu chamado. Deus contende no coração de cada um. Cada um tem que fazer aquilo que deve ser feito. Alguns vão ser chamados para largar tudo. Outros, apenas uma coisa. Outros, onde está, vai ser usado. Mas temos que estar atentos. Não podemos estar desavisados igual Josué estava. Em Josué 9. Temos que consultar ao Senhor em todas as coisas. Amados irmãos, a vida não é brincadeira. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Podemos brincar de sermos crentes, mas ele não brinca. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele te derruba. Mas isso não é para causar temor. Porque maior é o que está conosco. Maior é o que está nas nossas vidas. O nosso Deus, irmãos, fez todas as coisas apenas com um falar. Vocês têm noção o que é isso? Quem é que fala cadeira anda? E ela anda. O nosso Deus fez os céus e a terra e tudo que nela existe. Apenas com um falar. Esse é o Deus que nós servimos. Não coloca o nosso Deus numa caixa. O nosso Deus não veio para ficar numa caixa. O nosso Deus, ele é infinito. E um dia nós vamos encontrar com ele. Essa é a nossa esperança. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, irmão. Olha para frente. Olha para Nova Jerusalém. Porque o dia vai chegar. E esse dia vai ser glorioso. No lugar onde os anjos cantam santo, 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 santo. Esse dia vai ser glorioso. Não desanima com as coisas desse século. Olha para frente. Não desanima com as palavras mais mal faladas na sua vida.
Abra a tua boca e repreenda, porque há poder no nosso nome de Jesus. O nosso Deus tem poder, irmãos. O nosso Deus tem poder. Abra a tua boca e repreenda. Abra a tua boca e ore por um enfermo. A obra do Senhor tem que ser feita. Se você não fizer, outros vão fazer. Amados irmãos, é uma palavra dura. Mas é a realidade. É a realidade. Nós estamos caminhando para tempos difíceis. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda para aquilo que os seus olhos contemplam. Que possamos ser como Pedro. Pedro consultou ao Senhor. E o Senhor revelou aquilo que estava em oculto. Nós não sabemos a intenção do coração das pessoas. E nós temos ainda pior. Nós lutamos contra o mundo espiritual. Você está vendo alguma coisa aqui? Não. Mas muita coisa está acontecendo aqui. Porque não são pessoas que são contra o Evangelho. São principados e potestades. Mas o nosso Deus, Ele milita por nós. Ele milita por nós. Não tema. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Ele sabe a necessidade do nosso coração. Ele sabe aquilo que a gente aguenta. Ele sabe até onde nós aguentamos. Onde a gente não aguenta, Ele está lá. Ele vai na frente, vai. Eu continuo, eu levo a sua carga. Vamos, continua. Não desanima. Até que Jesus venha, irmãos. Vamos permanecer firme. Orar ao Senhor para que o inimigo não roube a alegria da salvação nas nossas vidas. Que o inimigo não roube a alegria da salvação das nossas vidas. Muito obrigada.